Bem-vindos a mais um episódio do Nós da Nutrição. Esse é o Nós Comunica, um quadro organizado pelo Nós e pelas colaboradoras maravilhosas que trazem assuntos rápidos para a gente refletir sobre novos conteúdos e tirar as dúvidas de vocês. Quer ouvir algum assunto por aqui? Manda pra gente nas redes sociais. Seguimos agora com a nutricionista Marina Seade. Interrompemos a nossa programação normal de falar sobre nutricionista inserida na pesquisa, pesquisa clínica, pesquisa básica, modelos animais em pesquisa, para falar sobre um outro tema que, infelizmente, ele é muito atual e eu diria até que ele é um tema mais urgente. Mas não se preocupem que nas minhas próximas participações aqui no Nós da Nutrição, eu vou voltar a trazer conteúdos relacionados à pesquisa. Mas esse tema que eu me propus a trazer hoje, que ele é muito atual e urgente, é o impacto da desnutrição, causada pela fome, na resposta do sistema imune. E a gente sabe que esse tema ele envolve dois grandes problemas de saúde pública atuais no nosso país. Um deles é a desnutrição, que é um quadro que, na verdade, ele sempre existiu na história do país, mas que, por causa da pandemia, ele acabou sendo agravado. A gente sabe que as dificuldades econômicas que foram impostas a muitas famílias brasileiras acabaram dificultando o acesso aos alimentos. E com isso a gente tem quadros de desnutrição, um quadro de desnutrição que acaba se agravando. E a gente sabe que a nutrição correta, uma pessoa ingerir a quantidade adequada, uma quantidade adequada de energia, de nutrientes, macro e micronutrientes, também influencia na resposta do sistema imune, E hoje eu vou discutir um pouquinho de como isso acontece. E, a gente tem um outro problema de saúde pública muito presente, que é a pandemia, A pandemia envolve um patógeno, que no caso é um vírus, que ele está passando de pessoa para pessoa, e a gente sabe que um vírus, ele precisa de um hospedeiro para sobreviver, digamos assim, e ele acaba utilizando o sistema das pessoas, as células das pessoas, e aí com isso ele pode comprometer a saúde daquela pessoa até ser fatal. Então a gente tem dois problemas de saúde pública que conversam, Eles têm um impacto direto um no outro, tanto na parte psicossocial quanto na parte biológica. Para a gente poder discutir o impacto da desnutrição na resposta do sistema imune, eu vou lembrar aqui com vocês alguns componentes desse sistema imune, que compõem o que a gente chama de imunidade. Então, a gente divide didaticamente em dois tipos de resposta do sistema imune. O sistema imune inato e o adaptativo. O sistema imune inato, ele é responsável por uma reação que ela é um pouco mais rápida e um pouco mais inespecífica. Basicamente, ela vai conter o quanto antes a invasão daquele patógeno nas células, para fazer com que ele não siga se multiplicando e não siga invadindo as células e danificando elas. Então, uma resposta que a gente diz que é mais inespecífica, porque ela quer ali só bem rápido, quanto antes, acabar com aquele problema. E a gente também tem uma resposta, do sistema imune, que é do sistema imune mais adaptativo. Esse sistema imune adaptativo, basicamente, é uma resposta mais especializada. Então, é nessa resposta, dessa parte do sistema imune, que a gente tem a formação dos anticorpos, que basicamente são moléculas, que são principalmente feitas de proteína, que elas vão identificar aquele patógeno, porque elas já conhecem ele e elas sabem a forma, o mecanismo de ação daquele patógeno e sabem qual é a forma mais eficaz de combater ele. Então, por isso que o sistema imune adaptativo, a gente diz que ele é um pouquinho mais especializado. Mas tanto o inato quanto o adaptativo são bem importantes para a nossa resposta a algum dano que possa estar ameaçando a nossa saúde. Tanto o sistema imune inato quanto o sistema imune adaptativo envolvem uma replicação celular que precisa ser eficiente e, principalmente no caso do sistema imune inato, precisa ser rápida. Então, é um momento que a gente tem que ter bastante multiplicação celular para que muitas células sejam recrutadas do sistema imune para ir lá no local da infecção e conter o quanto antes. Para isso acontecer, para ter multiplicação celular, a gente precisa ter energia. A energia nos seres humanos, boa parte da energia que a gente tem no nosso corpo, ela é obtida através da alimentação. Então, a gente sabe que através da alimentação a gente consegue ter a energia e o excesso que a gente venha a ter na nossa alimentação, a gente estoca principalmente como triglicerídeo lá no nosso tecido adiposo. Então, a gente pode também utilizar essa energia que a gente já tem estocada, digamos assim, como fonte energética para alguns processos de multiplicação celular. Mas aqui tem um porém.
Em momento de desnutrição, em momento de uma restrição calórica muito extrema, o corpo ele vai estar priorizando manutenção do que replicação celular. Então, ele vai tentar trabalhar com o que ele já tem e poupar todos os esforços dele do que ficar sintetizando muita proteína nova, porque é um processo muito custoso energeticamente falando. Isso é uma coisa que a gente consegue observar porque em pessoas que têm uma restrição calórica muito grande, um dos sintomas, principalmente em mulheres, né, esse exclusivamente em mulheres, é a amenorreia, né, a pessoa para de menstruar porque não tem a síntese correta de hormônios, porque tá com uma restrição calórica muito, muito grande. Então, acaba que é um impacto que nos mostra, basicamente, que o objetivo do corpo ali não é ficar sintetizando molécula nova, e sim sobreviver com o que ele já tem. Então, se o sistema imune, principalmente o inato, precisa de uma multiplicação celular mais rápida e o corpo não está priorizando aquilo naquele momento, porque ele está se sentindo já agredido por aquela restrição calórica muito extrema, muito intensa, a gente já imagina que isso pode atrapalhar a resposta do sistema imune. E o sistema imune adaptativo, ele tem, como eu tinha falado para vocês, anticorpos e outras células que são basicamente feitas de proteína. Então, a gente sabe que para isso, para a gente sintetizar essas moléculas, essas proteínas endógenas, né, dentro do nosso corpo, a gente precisa de aminoácidos e que esses aminoácidos, boa parte deles vão vir também da alimentação. Se não estão vindo da alimentação, e a gente tem uma deficiência que a gente diz calórico-proteica, que é não ter a quantidade de calorias adequada e não ter a quantidade de proteínas adequada, a gente pode também atrapalhar a síntese desses anticorpos, né, e desses outros componentes da resposta imune. E olha que até agora a gente só falou do impacto mais macro da desnutrição, né? Que é a ingestão incorreta de calorias, de proteínas, e a gente não falou da parte micro. E a gente sabe que em um contexto de desnutrição também vai ter uma ingestão insuficiente de vitaminas e de minerais, e que vitaminas e minerais podem participar no corpo como coenzimas ou cofatores de algumas enzimas, e essas reações enzimáticas estão presentes nos processos de síntese dessas moléculas que compõem o sistema imune. Então, uma deficiência de vitaminas e de minerais também pode agravar, né, essa dificuldade na resposta do sistema imune em pessoas que estão em desnutrição. A gente sabe também que, por exemplo, as vitaminas, principalmente vitamina C, vitamina E, elas também atuam na resposta antioxidante do corpo. E em um momento que a gente está tendo uma invasão por algum patógeno, a gente sabe que o estresse oxidativo, ele acaba sendo um estado que se instala até para poder chamar atenção, digamos assim, do sistema imune, agir como um mensageiro, né, e fazer com que o problema seja identificado e resolvido. Mas a gente precisa da nossa proteção antioxidante para fazer com que essa resposta não seja exacerbada e para que ela termine quando ela precisar terminar. Então, para isso é importante que o nosso sistema antioxidante esteja bem composto para conseguir acabar com esse estresse oxidativo no momento que precisar. E as vitaminas também agem nesse momento também. Então, assim, a gente tem um impacto muito grande tanto da ingestão incorreta de macro quanto de micronutrientes na resposta do sistema imune. E, infelizmente, agora eu preciso lembrar, né, que pessoas que são com uma ingestão incorreta de nutrientes, que estão em desnutrição, infelizmente são pessoas que já estão num estado de vulnerabilidade social e que geralmente também têm um acesso diminuído a itens de higiene, por exemplo, itens básicos de higiene. Então são pessoas que a gente sabe que tem uma dificuldade já, o sistema imune já não vai estar funcionando como deveria e ao mesmo tempo, são pessoas que já estão mais expostas tanto à própria Covid quanto a outros patógenos que, né, já estão circulando entre nós, né, por às vezes não ter, por exemplo, um saneamento básico adequado, uma água potável de qualidade, e aí com isso elas já estão com o sistema imune mais debilitado e também estão mais expostas. Então, é uma situação de vulnerabilidade social que se agrava, se instala cada vez mais e, como eu falei para vocês, elas conversam tanto na parte psicossocial quanto na parte biológica. E eu gostaria de chamar atenção a todos os nutricionistas ou qualquer pessoa que estiver me ouvindo de como a gente tem dois extremos no nosso país. A gente tem um extremo de pessoas realmente com uma ingestão insuficiente de nutrientes e com um prejuízo no sistema imune.
E de um outro extremo, a gente tem pessoas propagando suplementos, shots, vitaminas e coisas para dar um up na imunidade, para melhorar o sistema imune, sendo que a gente sabe que isso não é possível. O que é possível é uma pessoa ter uma deficiência ou alguma doença, alguma coisa que esteja prejudicando o sistema imune e que a gente, com a nutrição, precise corrigir aquela deficiência pontualmente para deixar de atrapalhar a resposta imune naquele parâmetro específico que foi afetado. Mas que a gente, como nutricionistas ou como sociedade, para que a gente dê muito mais atenção nessa ponta que realmente precisa do nosso trabalho e precisa da nossa atenção, porque realmente tem um problema de saúde pública que afeta sim o sistema imune dessas pessoas. Né? E deixe, talvez, de gastar tanta energia pensando nesses suplementos, pensando nessas coisas, e que a gente realmente estude bastante para ver o que faz sentido, o que não faz sentido, porque às vezes a gente fica poluindo, né, tanto redes sociais quanto conversas com coisas, com suplementos que, além de ser desnecessários, desviam o foco do que realmente é importante. Espero que tenha sido útil e a gente se vê por aí. Buenas personas, então esse foi mais um Nós Comunica. Vocês estão ouvindo programas e informações de altíssima qualidade e espero que vocês estejam gostando. A gente aconselha que, caso vocês tenham alguma dúvida, sugestão ou estejam curtindo bastante, que nem a gente está curtindo, entrem em contato com as Nutris, falem, postem nos comentários, digam o que vocês estão pensando. Vocês podem entrar em contato direto com elas, pelas arrobas que a gente publica, ou vocês podem mandar para nós que a gente envia para elas. O nosso contato nas redes sociais é Nós da Nutrição, nós com Z, @Nós da Nutrição. E então é isso aí. Tchau, tchau e até o próximo.